Shalom, amigos. Eu sou o Rabino Shai. A minha história já é desde o ano de 1963. Trabalhamos numa fé genuinamente bíblica. 2004 começamos o nosso processo de retorno às raízes judaicas e buscamos tudo aquilo que a Torá ensina à luz dos ensinamentos do Rabino Yeshua. E eu quero compartilhar com vocês alguns vídeos, são vídeos já de algum tempo, antigos, e, no entanto, a nossa carreira são mais de 20 anos de Teshuvá. Eu quero dizer para vocês que buscam por uma mídia confiável, por uma liderança confiável, que nós sempre trabalhamos com um conselho de líderes, são pessoas dedicadas que servem a Deus, eu não trabalho sozinho, e de judaísmo messiânico que crê em Yeshua, nós já temos mais de 20 anos. Conto com vocês, divulguem os nossos vídeos e estamos aqui à disposição de todos. Obrigado. Todá. Em programa anterior nós falávamos a respeito da nova aliança, o objetivo da nova aliança, e falamos também que Deus estabeleceu essa aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E que, após a instalação da nova aliança, mediante a pregação de Yohanan, de João Batista, a formação da Querrilá no meio do nosso povo de Israel, Deus passa também a chamar os gentios, abrindo-se assim as portas para que os gentios que desejassem servi-lo pudessem o fazer, unindo-se ao seu povo. No programa de hoje nós queremos ser mais específicos, mostrando aos nossos telespectadores por que um único povo, dando mais detalhes a esse respeito, como podemos ou como as pessoas podem ingressar nesse único povo e se há necessidade de continuar sendo um único povo. Zaquém Selumeiro. Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. Desde o princípio, quando Deus pôs o homem na terra e fez uma aliança com este homem, entregando na mão dele, para que ele governasse toda a criação que Deus fizera aqui nessa terra, Deus queria ter toda a criação sujeita a ele, e com o homem administrando tudo o que Deus fizera aqui nesta terra. Chegou num ponto que o Eterno foi preciso destruir, ou precisou destruir então, toda a criação. Por quê? Porque essa criação que ele havia feito no princípio perfeita se corrompeu. E esta criação foi destruída a sua maior parte. Mas Deus, assim mesmo, ainda preservou Noé, a sua família e um casal de cada animal, levando-os para a arca, para que eles pudessem passar aquele momento ali e voltar, após o dilúvio, a repovoar a terra. Deus fez aliança com a saída de Noé da arca, Deus fez aliança com Noé e com a sua família e com toda a criação, dizendo que nunca mais voltaria a destruir todo o ser vivente como havia feito. Pois bem, de Noé e a sua família, Rosh, vieram todos os seres humanos que estão sobre a terra. Quer dizer que Noé era um homem justo, né? Sim, Noé era um homem justo. Assim como Adão no princípio também era um homem justo. Exato. Agora recomeçando com Noé e a sua família, que também eram justos. Exatamente. E nós encontramos em Gênesis 9:9 que Deus faz aliança com Noé e a sua família, dizendo que não voltaria a destruir mais todo o ser vivente e que eles voltariam a repovoar a terra. Pois bem, tempo depois, Deus chama Abraão. Por que Deus chamou Abraão? Se Deus faz a aliança com Noé, faz a aliança com a sua família, dizendo que eles repovoariam a terra, por que Deus, tempos depois, pega apenas um homem
e faz uma aliança com ele, prometendo para ele a posse de uma determinada terra. É neste ponto, telespectador, que nós queremos começar, ou a partir deste ponto, começar a explicar a razão de Israel ser o povo de Deus. Então a gente vê aí que as nações tiveram a oportunidade, né? Vamos começar aí de Noé. Exato. Né? Todos os descendentes de Noé, todos os que surgiram ali de Noé e da sua família, tiveram a oportunidade de servir ao Eterno. Exato. Se Deus faz uma aliança com Abraão e fala de fazer de Abraão um povo, é porque aquelas nações que haviam naquela época não tinham interesse em servir ao Eterno. Não havia neles esse propósito. E nós temos um salmo que fala bem claro isso aí, um versículo de um salmo, que é o Salmo 147, versículo 20. Este salmo, na sua versão revista e atualizada, diz o seguinte: não fez assim a nenhuma outra nação, pois todas ignoram os seus preceitos. Deus, então, fez o quê? Para quem? E por que não fez as outras nações? Deus selecionou Abraão e a partir dele veio o povo de Israel, passando pelos patriarcas, Isaac, Jacó e daí as 12 tribos. Formou o povo de Israel. E Deus abençoou este povo, Deus fez com que esse povo se multiplicasse, dando as suas leis. Deus selecionou, separou esse povo, o tornou santo para si, porque Deus queria um povo que lhe servisse de boa vontade, que lhe fosse peculiar, que lhe fosse próprio, que se encarregasse de semear por todo o planeta o conhecimento deste Deus. O livro de Shemot, de Êxodo, fala que Deus fez do povo de Israel uma nação sacerdotal. Exato. Quer dizer, o papel dessa nação seria intermediar, né, o contato entre Deus e as demais nações. Esse seria o papel de Israel. Isso. Agora, você leu aí no Salmo 147 que Deus não fez assim a nenhuma outra nação. O versículo 19 diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. E aí é que fala que ele não fez assim a nenhuma outra nação. Exato. Você vê, por que ele mostra os seus juízos, mostra a sua palavra os seus a estatutos. Israel, e ele não fez isso com as outras nações? Porque as outras nações ignoraram, não quiseram saber dele. Aliás, quando a gente fala em nações, a gente fala em goim, Exato. que é o mesmo significado, os gentios, né? Até o dia de hoje a gente sabe que os gentios, eles não querem saber do verdadeiro Deus. Simplesmente ignora. Muitas vezes são religiosos. Sim. Os gentios também são religiosos. Cada um tem a sua religião. Exato, exato. Mas o que a gente tem esclarecido aqui? Que cada qual quer ter a sua religião ao seu modo. Ele cria um Deus de acordo com o seu próprio entendimento. Exato. De acordo com o que ele pensa. Shaul Hachalia corrobora com essa ideia quando ele diz que os homens servem ao seu próprio ventre. Ou seja, aquilo que dá na ideia deles, eles saem praticando e daí eles acham, por incrível que pareça, Roche, dentro da mesma Bíblia, acham um fundamento para aquilo que eles mesmos fazem como lei, como doutrina, como regra, como preceito, acham um fundamento dentro da mesma Bíblia e passam a ensinar aquilo que eles mesmos fizeram, não dando ouvidos à palavra do Eterno, à lei do Eterno, tanto que a segunda metade do versículo do Salmo 147, 20 diz: todas ignoram os seus preceitos. Todas as demais nações ignoram os preceitos de Hashem, de Deus. Não querem saber. Na versão linguagem de hoje, da versão Almeida linguagem de hoje,
Diz assim: ele não fez assim com nenhuma outra nação. As outras nações não conhecem as suas leis. Exato. Você veja bem, bem claro, né? Então o que a gente vê? É esse desinteresse. Agora, quando nós falávamos a respeito da aliança de Deus com Israel, e que depois ele faz uma nova aliança, né? Exato. Imprimindo essas leis no coração, ou nos corações das pessoas, e a gente se lembra então lá de Shemot, capítulo 24, versículos 6 e 7, Exato. né? Onde o nosso povo, o povo de Israel, quando ouve ali a leitura do livro da lei, feita por Moshe, por Moisés, a gente vê qual é a palavra que o povo disse. Vamos ver esse texto. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Interessante também, no versículo seguinte, no finalzinho, diz: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quais eram as palavras? Gostaria de perguntar ao telespectador quais eram estas palavras. Eram as palavras que Hashem mandou escrever no livro, o qual Moisés leu ao povo, e o povo assumiu para si um compromisso. Tudo o que o Senhor falou, agora nós você veja, faremos. É aí que entra a questão do povo, né? A gente lia na Haftará anterior, né? Que Deus não vai destruir o seu povo Israel como com outras nações. Isso, está lá em Jeremias, né? Ele não vai destruir, não vai dar cabo, o termo é esse, ele não vai dar cabo de Israel com as demais nações. Por quê? Quando Israel ouviu as palavras lidas por Moisés, a Torá, Exato. né? O que o povo disse? Faremos e obedeceremos. O povo não discutiu, né? Uma das características do povo de Israel é não querer discutir o que Deus está mandando fazer. Exatamente. Deus mandou fazer e ponto final. Eu não tenho que discutir se é bom, se não é, se me agrada ou não. Eu não quero. A gente até lembra lá de Shaul, quando Deus mandou ele destruir Agag e todos os amalequitas, que ele poupou o rei dos amalequitas. Então, ele veio dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. Ele disse para Samuel, cumprir o mandado do Senhor. Exato. Cumprir. Aí Samuel pergunta, mas que mugido de vacas, que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Porque Deus tinha mandado destruir tudo. Exato. Então ele foi rejeitado por Deus porque ele fez uma interpretação da ordem de Deus, ele não cumpriu o que Deus mandou, ele interpretou e fez do jeito que ele achou melhor, não é? E ele foi rejeitado por Deus. Nosso povo de Israel, quando ouviu ali a leitura do livro da lei, da Torá, ele disse, faremos e obedeceremos. Exatamente. Não quis discutir, Senhor, mas esse mandamento aí, será que não dá para melhorar esse mandamento? Aquele outro ali, fica meio difícil para mim. Tem gente que fala assim para nós, olha, o meu problema é o sábado. Não, o seu problema não é o sábado, o seu problema é o emprego que trabalha no sábado, não é o sábado. O sábado é um mandamento de Deus, desde quando uma coisa que Deus dá para nós é problema. Problema é o que está nos impedindo de obedecer a Deus. Então o nosso povo de Israel fez o quê? Faremos e obedeceremos. Não discutiu com Deus. Exatamente. Agora a diferença dos gentios. O que é? O gentio quer discutir tudo. Não é? Quer colocar Quer termos. modificar. Deus mandou santificar o Shabat, ele quer guardar o domingo. Né? Ah, mas veja bem, Yeshua, Jesus ressuscitou domingo. E o então, sábado domingo, é o dia que mais vende. O sábado é isso, né? Mas o domingo é melhor. Quer dizer, ele quer discutir, ele quer melhorar, ele quer sugerir para Deus que o que Deus fez não é certo. Não é? Então o povo de Israel não, faremos e obedeceremos. Pronto.
O que Deus quer é um povo que se submeta a Ele, que se sujeite, Exatamente. que aceite, que diga, o Senhor mandou, amém. Exatamente isso. Roche, ainda o senhor estava comentando e eu lembrava aqui, quando Deus mandou Jeremias para a casa do oleiro. Jeremias chega lá e fica observando o oleiro estava fazendo um vaso, e de repente, no trabalho, o vaso se quebrou. Para quem já viu fazer o vaso, é muito interessante. E os religiosos dos nossos dias usam muito essa cena que Jeremias visualizou ali, e diz: você, meu irmão, tem que ser um vaso na mão de Deus, você tem que ser submisso a Deus, mas eles próprios não são. Você tem que ser como barro na mão do oleiro, né? Que Deus pega aquele vaso, torna o barro de novo e faz outro vaso, mas ele as nações ignoram os preceitos de Deus, e é como se, dentro dessa cena, o barro dissesse: olha, não me faça desse jeito porque assim eu não quero. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não cabe dentro de uma relação, nós criaturas, com Deus o Criador. Não cabe esse tipo de coisa, nós criaturas ficarmos discutindo. Acaso o marceneiro faz um móvel, o móvel diz: não põe portinha de dobradiça não, que não é boa. Será que o móvel fala isso? Será que o móvel pensa isso? Não tem como. E essa é a diferença do povo de Israel dos demais povos. É um povo que se comprometeu em obedecer a Deus da forma que Deus mandou, da forma que Deus ordenou. E é chamado também de povo santo, né? Quer dizer, povo separado. Deuteronômio 7,6 fala a respeito disso. Porque tu és povo santo ao Senhor. Vamos substituir aí o santo por separado? Porque tu és povo separado para o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então Deus escolheu apenas um povo. E quem? O povo de Israel. Não encontramos em toda a Bíblia, em todos os escritos da Nova Aliança, não encontramos dizendo que Deus escolheu uma outra nação, um outro povo. Claro que Deus chamava um outro povo para cumprir um determinado propósito, mas não para fazer aliança com este outro povo, e nem com o gentil. Deus nunca chamou isso. Continue conosco. Nós vimos no bloco anterior que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, e pela razão que Israel aceitou incondicionalmente todos os mandamentos do Eterno. Então está muito associada a ideia de Israel com obediência aos mandamentos, né? Isso é muito forte, isso aí, principalmente no livro de Devarim, Deuteronômio. Exato. Fala muito disso, que és um povo santo, que o Senhor teu Deus... Até antes de passar a palavra, eu quero ler aqui para os nossos telespectadores. O versículo 6 do capítulo 7 de Deuteronômio diz o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E daí, né, você vai ver que ele vincula esse povo à obediência. Exatamente. E importante também Deuteronômio 26, versículos 18 e 19, diz o seguinte: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como te tem dito. Vemos que por todos os escritos, tanto da Torá quanto do Tanar, e também os escritos da Nova Aliança, sempre Deus cobrou, exigiu para si a obediência dos seus mandamentos. E como dissemos já no bloco anterior, Israel não se sentava para discutir os termos desta aliança,
para discutir se o mandamento era bom ou não, se ele seria possível de ser cumprido ou não. Não. Israel disse: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Especialmente Moisés ali, quando leu o livro da aliança, o livro da lei, e Israel se comprometeu dizendo que faria e obedeceria, Moisés na sequência diz que Israel se comprometeu com todas estas palavras. O compromisso que hoje o povo de Israel tem com Deus é de obedecer, nada mais que isso. A aliança que Deus fez é para que Israel lhe obedeça. Não fez Deus aliança com o gentio, com as nações, porque Davi diz no Salmo que todas as nações ignoram os preceitos de Deus. Da onde nós podemos concluir então que, uma vez existindo a aliança, deve existir, de um lado, preceitos sendo colocados, de outro, preceitos sendo cumpridos. Não existe essa discussão de preceitos, Rocha. Não existe. Simplesmente ela não existe. Então, eu quero ler mais alguns textos aqui. Sim. Em Êxodo, Shemote, capítulo 19, versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mais uma vez, Deus condiciona a guarda dos seus mandamentos. E mais uma vez eu quero dizer que os gentios, que aqueles que estão fora do povo de Israel, muitas vezes são até religiosos, sim, mas não querem saber dos mandamentos de Deus. Aliás, desenvolveram uma teologia fantástica. Eu acho que não uma só teologia. Mas digamos assim, aquilo que foi implantado no quarto século, aquela apostasia, certo, de banir do seio da comunidade todo o judaísmo que tinha, toda a obediência, o Shabat, a guarda do sábado, as festividades do nosso povo, né? Tudo aquilo ali que ocorreu foi o princípio, né? Exato. Aí quando veio a reforma no século XVI, aí veio, digamos aí, o retoque final, né? Então tudo, quando você fala em lei para muitas pessoas, você está falando uma coisa terrível para ele. E já você está dizendo que você é salvo através de obras, o que não é verdade. Não é verdade. Nós sabemos que o papel dos mandamentos de Deus, do cumprimento da Torá, é a nossa santificação. Exatamente. É nos separar ainda mais dos povos, dos seus ensinos pagãos. Esse é o papel. Não é para nos salvar que nós cumprimos os mandamentos, mas porque nós somos um povo de Deus e temos um compromisso com o nosso Deus. E até, Rocha, nesse último texto que o senhor leu, está aqui: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E o texto anteriormente lido: Deus te constituirá para si em povo santo, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versículo 9. Deus te constituirá para si em povo santo. O que isto quer dizer? Que nós só somos, ou Israel somente é povo santo de Deus, somente é povo de Deus, se ele guardar os mandamentos que Deus deu. Da onde nós podemos concluir que todas as demais religiões, todas as nações, não são povo de Deus. Exato. Categoricamente, não são povo de Deus. Por quê? Porque não guardam os mandamentos, está aqui explícito. Você, no programa anterior, você citou uma passagem, Romanos 8, né? Nós citamos aqui no programa. Sim. Onde diz lá que aqueles que estão na carne não se sujeitam à lei de Deus. E nem o podem, né? Porque a carne estão não é na carne. Então eu posso dizer que uma pessoa, por exemplo, que está violando os mandamentos de Deus, vamos dizer, simplificar, uma pessoa que está, por exemplo, transgredindo o Shabat, ele está na carne. Ou vamos pegar outros mandamentos. Vamos pegar então um mandamento mais comum. Uma pessoa que está roubando. Está na carne.
na carne. E se ele está na carne, ele está transgredindo um mandamento de Deus. Qual é o mandamento? Eu gostaria de perguntar para o telespectador. Qual é o mandamento que está sendo transgredido por alguém que está roubando? Não furtarás, com certeza. E o não furtarás está escrito aonde? Na Constituição do nosso país, daqui do Brasil. Na Torá. Na Torá. Porque quando nós pecamos, veja bem, quando nós pecamos, nós fazemos uma transgressão da lei de Deus. Quando nós furamos um sinal vermelho no trânsito, o que nós fazemos? Nós transgredimos um dos mandamentos de um código instituído pelo ser humano para que o trânsito flua bem, para que nós não tenhamos acidentes, para que nós não tenhamos nenhum transtorno na cidade. Quando nós fazemos isso, transgredimos um mandamento de um código de trânsito. Então nós pecamos contra aquele código. Nós temos uma responsabilidade com aquele código. Quando nós roubamos, nós temos, claro, também uma responsabilidade com a sociedade onde nós estamos inseridos, porque para que nós convivamos de forma agradável, bem, para que não tenhamos nenhum transtorno, nós temos que respeitar a propriedade do outro. Mas também, quando nós roubamos, aquele que rouba transgride contra Deus, porque na lei de Deus existe o mandamento que diz lá, não furtarás. E se a pessoa transgride o mandamento de Deus, ela está quebrando uma aliança, quebrando um contrato, um concerto, um pacto com Deus. E quebrando um pacto com Deus, ela deixa de ser parte do povo de Deus. Agora, se a pessoa não tem nenhuma aliança, ela não tem mandamento, esse mandamento não faz parte do pacote dela, como é que ela pode estar pecando contra Deus? Roxa. Exatamente, né? Se não faz parte... Não faz parte, ela não tem a lei. Exatamente. Chilomir, uma coisa interessante também, a gente vê que Deus sempre, a gente está falando do povo santo, né? Certo. E a gente falou já em programas anteriores que Deus sempre abriu espaço para que a pessoa de outra nação pudesse servi-lo, não é? Certo. Pessoas de outras nações pudessem chegar a ele e servi-lo. E a gente sabe que, muito embora na primeira aliança esse povo viesse de maneira esporádica a se unir ao Eterno, ou porque trabalhavam para os judeus, ou porque eram escravos, né? Mas dentro da nova aliança, Deus promete pela boca do profeta Isaías abrir um espaço dentro da sua casa e dentro dos seus muros para os não-judeus que livremente desejassem chegar-se a ele, para abraçar a sua aliança, para guardar o Shabat. Isso está no capítulo 56 de Isaías. Exatamente. Então ele fala dessa abertura para que os gentios pudessem também se chegar a ele, tornando-se assim parte do seu próprio povo. O gentil não continua gentil. O gentil que se chegava a Israel, a princípio, era um prosélito, que estava se convertendo ao Deus de Israel e à religião do povo de Israel, mas depois ele já se incorporava ao povo de Israel, seus descendentes já eram todos israelitas. Exatamente. Agora, Deus fala ali no Isaías 56:8, Deus nunca foi pela divisão, né? E Deus fala aqui a respeito daqueles outros que haviam de se chegar, não é isso? Exatamente. Ele fala, vamos ler. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Se Deus vai, é interessante, Rocha. Agora, ele fala que alguns já estavam reunidos. Quer dizer que Deus não quer ovelha dispersa, separação no meio do seu povo. Não, o que me chama a atenção é um outro aspecto deste versículo. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Deus já tinha um povo que estava reunido, estava agregado. Deus já tinha um povo. Por que Deus diz que traria outros e colocaria dentro deste povo? Pegaria outros e colocaria aqui dentro deste povo. É isso. Sendo que ele podia, se fosse lógico, formar um outro povo para ele. Em vez de trazer para cá no meio dele, que ia ser complicado,
Como Sim. foi quando Cornélio e os seus foram incorporados na congregação do primeiro século, Exato. houve aquela dissensão na própria congregação, Exato. que estavam vindo, e diziam eles, né, incircuncisos. Comeste com incircunciso. Agora, por né? que Deus iria pegar o povo, outro povo, e trazer para dentro do seu próprio povo, não é? Você vê que, por exemplo, no caso, a gente falou ali no fim do cativeiro babilônico, quando os judeus voltaram para a sua terra, casados com mulheres babilônicas, com filhos já com Isso. essas mulheres, que Deus teve, através de Esdras e Neemias, que separar esses judeus, Exato. fazer com que eles mandassem de volta as suas mulheres e seus filhos, porque estes não iriam permitir a restauração da adoração ao Eterno. Ou a techuvá também, né? Essa Por que não mistura dizer? era danosa para a formação, aquela reformação do o povo, restabelecimento, né? Isso. Ou a recolocação do agora povo você ali. vê aí Deus falando em 56:8 de Isaías, que ele vai trazer outros Aos que já se acham reunidos. Agora, a gente vê claramente que isso aqui é a nova aliança, não é? Sim, com certeza. Agora, você acha, Selomir, que esses outros que Deus ia trazer e colocar dentro do seu povo, iam ter que se ajustar à maneira de viver do seu povo, ou eles iam poder também trazer algumas novidades lá de fora das religiões da onde eles estavam, para introduzir ali dentro? O que você acha? Olha, baseado lá naquele primeiro comentário lá, faremos e obedeceremos. Vamos voltar lá. Se Deus pegou o seu povo, aquele com o qual ele fez aliança, e disse, ó, esta aqui é a lei. Aí o povo diz, faremos e obedeceremos. Se lá não discutiram, um outro que está se chegando agora, talvez ali 1000 anos depois, 1500, 2000 anos, quem sabe, depois, teria condições de chegar lá, olha, mas essa lei aí não está muito boa, não. Vamos mudar. Vamos mudar essa lei aí. Mas Aí chega ao ponto. Quando a gente fala nisso, eu fico pensando o que aconteceu no quarto século. Você imagina ali aquela congregação perseguida ali pelos romanos, né? Ganha ali através de um decreto lá de Constantino a liberdade religiosa, né? Certo. E depois recebe instrução para receber os gentios e os seus ensinamentos, para modificar os seus princípios. Mas veja bem, quando eu falava do nosso povo que veio de Babilônia e que teve que mandar de volta as suas mulheres, Sim. dentro da primeira aliança, era impossível o nosso povo servir a Deus com aquela mistura de gente cheia Não de tinha ideia como, diferente. não tinha como. Como é que na nova aliança, que nós entendemos ser uma aliança mais perfeita, Deus Certo. iria tolerar gentios entrando e continuando gentios? Não, Porque vamos... há quem diga que o gentil que se unisse à congregação israelita de Yeshua, ele deveria continuar vivendo como gentil. Há quem diga que hoje, se ele chegar para a comunidade, ele pode continuar como gentil. Quer dizer, ele vai continuar trabalhando no Shabat, ele vai continuar fazendo uso de comidas não kasher, comidas impróprias. Ele não precisa santificar os dias de festas, porque ele é gentil. Então, quer dizer, eu não entendo como é que Deus lá foi tão exigente com Esdras e Neemias, separando famílias, Certo. e dentro da nova aliança ele manda o gentil vir e continuar do jeito que o gentil queira continuar. Roxo, vamos agravar um pouquinho mais essa comparação? Se na primeira aliança, que eram poucas as pessoas que tinham o Espírito Santo, que recebiam o Espírito Santo em meio ao povo, e já aconteceu uma situação dessa, de ter que separar aqueles que não se conformavam? Estamos apresentando o programa Israelita da Nova Aliança, que é um programa da Congregação Israelita da Nova Aliança. O que é ou que vem a ser essa congregação? Quando o nosso povo, quando Deus estabelece a aliança com o nosso povo, né,
essa aliança foi pregada, ensinada para o nosso povo de Israel. A gente falava aí que não podia ter divisão no primeiro bloco, né? E se Deus estivesse criando uma outra instituição, ele estava criando uma divisão dentro do seu povo. Então, na verdade, Deus faz aliança com o seu povo, com a casa de Judá e com a casa de Israel. Quem aceitou a aliança continuou israelita, não é verdade? Exato. Deus não criou um outro povo, dentro do seu povo, criou outro povo para causar uma divisão. Não, ele chamou o seu próprio povo e fez uma aliança com esse povo. E a gente tem dito que milhares de judeus, a gente falou no programa anterior, Exato. dezenas de milhares de judeus creram e abraçaram a nova aliança. Sacerdotes, rabinos, fariseus abraçaram a nova aliança. E os gentios que vieram mais tarde, Silomir, se uniram ali já depois da festa de Shavuot, de Pentecostes, né? Nós temos então o relato no livro de Atos, capítulo 10, dos gentios que vieram e a partir daquele momento passaram a formar a grande multidão, que também a revelação, Apocalipse fala dos 144 mil Exato. selados de todas as tribos de Israel, Exato. que são primícias, portanto que são primeiros Frutos, não é? né? Selados ali na formação da congregação israelita, da nova aliança, que é uma congregação que crê em Yeshua, né? Esses gentios, então, que unem-se àquela congregação do primeiro século, eles se tornam israelitas, eles deixam de ser gentios, não é isso? Exatamente. Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, encontramos o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Roger, esse texto aqui nós temos usado muito em diversos programas anteriores, e ele fala justamente com aqueles que Isaías comentou, aqueles outros que Deus iria ajuntar aos que já se achavam ajuntados ou agrupados. O que eu quero dizer é que aqueles que já se achavam agrupados continuaram agrupados. Deus não rejeitou o seu povo Israel, Deus não lançou o seu povo Israel de lado para assumir um novo povo, e Deus não transgrediu o seu juramento que fez com Abraão. De modo nenhum, porque Deus não é homem para que minta. Então Deus fez um juramento a Abraão e Deus mantém o juramento de Abraão com Abraão até hoje. Israel é o povo. Exato. Aliás, você veja bem que Romanos 11, por exemplo, fala do quê? Fala da oliveira, que é Israel. Exato. O que aconteceu com aquela oliveira que é Israel dentro da nova aliança? Alguns galhos, Alguns ramos foram quebrados, né? E alguns ramos da oliveira brava Isso. foram enxertados ali, que representam os gentios, né? Enxertados. Exato. Mas a oliveira é a mesma. É a mesma. Não houve mudança da oliveira. Continua ela lá na terra ainda. Continua ela, a sua raiz, os nossos patriarcas. É o Exato. mesmo povo. Exatamente. Não é verdade? Então, o que a gente vê aqui? Que o gentil... É interessante a palavra de Shaul Hachalir, que ele diz assim: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios. O que significa isso? Éreis. Éreis quer dizer que não são mais. Não são mais, né? Naquele tempo vocês eram gentios. Então, Isso. não tem essa que o gentil continua gentil. Não. De modo Agora, nenhum. se o gentil, continua praticando as obras dos gentios, Exato. então que diferença fez? O Olha, que mudou na vida dele? O que dá... Outrora eram gentios, né? Na carne, né? Chamados incircuncisão, naquele tempo estáveis sem Deus. Por que estava sem Deus? Sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, praticando suas religiões pagãs. Agora a pessoa vem para a comunidade, é o que a gente tem dito para os nossos telespectadores, para os que decidem passar pela TV lá.
Você não está mudando de religião. Exato. Você não está apenas mudando de religião, você está ingressando na fé do povo de Israel, você está mudando de povo, de cultura. Exato. É questão de cultura. Não, estáveis separados da comunidade de Israel. Principalmente o ponto que nós estamos enfocando hoje. Estáveis separados da comunidade de Israel. Porque Paulo aqui, depois da morte de Yeshua, depois que Pedro adiciona Cornélio na congregação, por que Paulo, tanto tempo depois, fala separados da comunidade de Israel? Ele poderia simplesmente ter ignorado isso aqui. Olha, vocês agora fazem parte do povo de Deus. Era Israel lá naquela aliança, mas agora esse aqui é o povo de Deus. Por que Paulo não falou isto? Porque, na verdade, o povo de Israel continua sendo o povo de Deus. Nós queremos dizer também, para o judeu natural, que ele não muda de religião. Ele não sai do seu povo. Ele continua no seu povo. Agora, uma coisa, Shalomir, esse povo que vem lá de fora, unindo-se à comunidade de Israel, através da aceitação de Yeshua, Sim, como seu Mashiach, aceitando a fé do povo de Israel, não é? E faz diferença a religião dessas pessoas? Porque tem gente que fala assim, mas vocês eram protestantes, vocês eram isso, vocês eram aquilo. Faz alguma diferença a pessoa que está vindo lá de fora? Vamos colocar em dois focos. Para a pessoa que vem lá de fora, é uma mudança. Para ela é uma mudança. Porque ela, como diz Paulo aqui, ela estava separada de Israel. Quer dizer, ela não tinha um Mashiach, um ungido, um Messias. Não importa a religião que a pessoa tivesse lá fora. Ela chegou separada de Israel, separada da comunidade de Israel. Antes dela chegar aqui, de ela entrar aqui no povo de Israel, ela estava completamente separada. Mesmo que ela tivesse alguma crença. E veja o seguinte, um outro ponto aqui importantíssimo. Sem Deus no mundo. Não importa o quão religioso você fosse lá na sua religião, não importa. A outra coisa, estranhos. Sem Deus no mundo. Shalomir, estranhos às alianças da promessa. Veja bem, o povo, normalmente, a grande maioria aqui no Brasil, que se une a nós, todos acreditavam que iam morar no céu. Olha a promessa que eles criam, que iam morar no céu, que iam passar no céu 1000 anos, ou que iam passar no céu 3 anos e meio, ou 7 anos no céu. Exato. Quer dizer, uma promessa, essa é estranha mesmo. Essa é. Não tem nada a ver com a promessa de Deus, que é o reino do Mashiach aqui na terra, o reino milenar, 1000 anos aqui, a terra sendo transformada, para depois receber a presença do Eterno aqui na terra, sem esse traslado daqui para outro lugar, não é? Quer dizer, as promessas que as pessoas creem são diferentes. Elas são estranhas aos concertos das promessas que Deus fez com seu povo. Não tem nada a ver. E nós podemos dizer também, Rosh, dentro desses estranhos, que eles estavam fora. Eles estavam fora, completamente fora de qualquer promessa que Deus tivesse feito para o seu povo. Seja de morar na superfície da terra, de herdar esta terra, seja de entrar para a era milenar do Mashiach, seja de ter salvação, seja de ter vida eterna, garantida pelo Eterno, pelo Deus que é eterno, não pelos deuses das nações. E eu dizia anteriormente, não importa o quão religioso ou sincero você fosse lá na sua religião. Paulo diz que você, que estava fora da comunidade de Israel, estava sem Deus no mundo. Agora, Hassatan, o diabo, ele foi muito astuto. Porque o que ele fez? Com certeza. Ele misturou doutrinas da congregação de Yeshua com doutrinas pagãs, fez com que as pessoas acreditem estar servindo o Deus de Israel, com toda essa misturada de doutrinas pagãs, guardando domingo, celebrando o Natal, acreditando na Trindade, não é? E as pessoas lutam para tentar harmonizar isso com a Bíblia, as pessoas lutam, pegam lá a Brit Hadashah, querem fundamentar, consubstanciar
essas doutrinas mistas. Exato. Né? Então Satanás, Satã, conseguiu iludir o povo que o povo está servindo o Deus verdadeiro, que está. Tem gente que entra em contato conosco que fala, eu tenho um chamado, eu já estou servindo. Como está servindo? Como está servindo se está tudo misturado com o paganismo, com doutrinas romanas, né? São coisas que você está defendendo Babilônia, quando o próprio Apocalipse diz, sai dela, povo meu. Exato. Sai dela, tenho contra ti que toleras Jezabel, enganar, seduzir o meu povo, para que coma dos sacrifícios da idolatria. Sai dela para que não sejas participante das suas pragas, para que não sejas cúmplice dos seus pecados. Não, mas eu saí, mas como saiu se o bojo, as doutrinas que você crê, estão todas vinculadas, entrelaçadas com o paganismo? Um certo filósofo disse, um certo escritor, Bertrand Russell, se não me engano, ele disse que é impossível tirar a filosofia grega da religião sem que a religião que está ensinada hoje aí, se desfaça em pedaços. Está tão entrelaçado o paganismo que se tirar, não tem mais sentido. Não desfragmenta tudo, não fica sem religião. Então, quer dizer, é abrir mão, é deixar a Babilônia, é renunciar tudo mesmo, é renunciar, é pedir a Tevilá, é passar pelo batismo, né? Tem muita gente boa que está em contato conosco, muitos telespectadores já de anos, que eu acho que já faz mais de anos, já temos mais de 100 programas transmitidos. Temos mais né? de 2 anos já. Então, que está ainda em cima do muro, que está ainda aí esperando o quê? Porque se você, o ato, agora sim seria o momento de dizer, como ingressar na congregação israelita do primeiro século, como fazer parte dela, solicitando, não é, informações sobre conversão. E eu quero aproveitar e dizer aos nossos telespectadores que nós não fazemos conversão ao judaísmo. Se você quer fazer conversão ao judaísmo tradicional, não é aqui. Nós fazemos sim um processo de conversão ao Deus de Israel e à fé da congregação israelita estabelecida por Yeshua Jesus. Exato. Não uma conversão ao judaísmo. Então o que a pessoa tem que fazer como prova da aceitação da nova aliança? Passar pela Tevilá. Exato. Receber a Tevilá, unir-se à congregação para obter remissão dos seus pecados. Exato. Né? E a gente vê, por exemplo, que nesse caso, que, por exemplo, no dia de Shavuot Pentecostes, 3.000 pessoas creram. Exatamente. E quando é que elas foram batizadas? Imediatamente. No mesmo dia. No mesmo dia que elas creram, que elas entenderam, já passaram pela Tevilá, passando a fazer parte do povo de Israel, e como Paulo diz aqui em Efésios, sendo israelitas. Essa é a porta, né? Claro. Cornélio e os seus ali, qual foi a palavra final que Pedro, Kefa, disse para Cornélio e os da sua casa? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Exatamente. Não é? Você vê, por exemplo, o carcereiro, né? Aquele carcereiro que Paulo e Silas estavam sob os seus cuidados. Exato. E que meia-noite as portas da prisão se abriram. Aquele carcereiro, altas horas da noite, provavelmente de madrugada, já era meia-noite quando as portas da prisão se abriram, aquele carcereiro foi batizado. Por quê? Para a remissão, passou pela Tevilá, para a remissão de pecados, como prova da aceitação do Mashiach. O próprio eunuco, quando voltava da adoração, e Filipe alcançou o carro, entende tu que lê uma outra passagem muito utilizada, e feliz ou infelizmente, muitos dos religiosos dos nossos dias dizem entender da palavra de Deus, mas não veem essas coisas. E daí Filipe explicou para ele, e quando ele achou uma água, eis aí água. O que impede de eu ser batizado? Aí ele disse, é lícito se crer de todo o coração, né? E o eunuco foi batizado. Imediatamente. Convém que a gente lembre o seguinte, que a Tevilá, o batismo, a Tevilá, ela não é só para os gentios.
Porque Yohanan, João Batista, ele batizava todos os israelitas que ouviam a sua pregação. Exatamente. Como prova do quê? Da aceitação da nova aliança. Isso. Da confissão de que Yeshua era o cordeiro que tirava o pecado, os pecados, né? Exato. Tanto é que você vê que 30 e poucos anos depois, não é? Veio a destruição do templo e já não teve mais sacrifícios para a remissão de pecados. Até os dias de hoje. Não é? Até os dias de hoje. Então, não foi uma coincidência que Yohanan anunciou a Yeshua como o cordeiro, e aqueles que criam sabiam que seus pecados seriam tirados através desse cordeiro. Exato. E submetiam-se a Tevilá, ao batismo. E para os gentios, o batismo é a porta da entrada. Exatamente. Né? A gente vê que Cornélio recebe ali o batismo e a congregação de Jerusalém diz então, né, que até aos gentios Deus concedeu o dom da vida eterna. Então o que a gente vê aí? A porta da entrada. Então tem muita gente, já está dizendo, gente sincera, gente boa, que está aí em cima do muro e que agora é o momento de tomar a sua decisão, né? Exato. De unir-se, tomar uma decisão, unir-se realmente à congregação, solicitando a sua Tevilá. Exatamente. É importante que não só o gentio que se chega para a congregação israelita da Nova Aliança, mas também o judeu. Aquele que se chegar para a congregação israelita da Nova Aliança, existem pré-requisitos para ambos, mas o modo de entrar, de passar a fazer parte desta congregação é pela Tevilá. Então busque conhecer os pré-requisitos e faça parte também do povo de Deus. Tá aí, né? Por que o israelita também deve? Para fazer parte da aliança, aceitar a aliança, aceitar Exato. a Yeshua como seu Mashiach e receber os benefícios da remissão de pecados através do sangue do Mashiach. Continue conosco. Continuando a nossa meditação no tema de hoje, a gente vê que Deus tem um único povo, a gente viu também que o acesso a esse povo é através da Tevilá, tanto para judeus como para gentios, judeus como a aceitação do Mashiach, os gentios também a aceitação do Mashiach e a remissão dos seus pecados. E nós notamos aqui em Efésios que os gentios que ingressavam para a congregação israelita lá de Yeshua, do primeiro século, eles se tornavam também israelitas, né? Não eram mais gentios. E nós vamos notar também aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17, que se formava um único corpo, que não podia haver divisão. Isso é um tema importante. A divisão religiosa que nós vemos hoje em vários grupos, várias crenças, vários segmentos, contraria a vontade de Deus. Deus disse lá pela boca de Isaías 56:8 que ele iria agregar outros aos que estavam ajuntados. E Yeshua, Shelomir, ele fala a respeito disso, desse ajuntamento de outras ovelhas. Exatamente, fala mesmo. Mas, indo para Efésios, nós encontramos aí no capítulo 2, a partir do versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Vemos aqui, Rosh, o cumprimento daquela palavra de Isaías, que convinha que ele reunisse aqueles que estavam longe aos que já estavam reunidos. Então, em um corpo. Reconciliasse ambos, os que estavam juntos e os que estavam dispersos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É claro que não é fisicamente a cruz em si que destruiu essa inimizade, mas o fato de Yeshua ter morrido para que outros viessem através da nova aliança a fazer parte do povo de Israel. Aí sim, então destruiu-se
a inimizade que existia entre israelitas e entre gentios. Ele foi uma ponte, né? Um Claro, meio ali de claro. unir ambos os povos. É interessante que diz aqui, né? O 14, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos. Novamente vem a questão de um povo só. Novamente. Exato. Né? E aqui fala também do corpo. 16 fala unindo o quê? Reconciliar ambos com Deus em um corpo. Exato. A palavra corpo é colocada dentro dos escritos da Brit Hadashah, em outros lugares, né? Como sendo a Kehilá, a eclésia, Exato. a congregação, né? Então significa que ele uniu em uma congregação todos os filhos de Deus. Exato. Isso também é uma citação de Yeshua, né? É lá uma citação falando a respeito de Yeshua no Evangelho de João, Exato. que fala que ele morreu. Aliás, foi João mesmo que citou. Ele fala que ele morreu para reunir, ou para unir em um corpo, todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Em uma outra passagem, Roche, ele também fala: ainda me convém agregar outras ovelhas a este rebanho. João 10,16, né? E aqui, então aqui em Efésios, nós vemos Paulo falando do cumprimento tanto da passagem de Isaías, quanto das duas palavras pronunciadas por Yeshua a respeito dessa reunião de povos. Importante, Roche, no versículo 17 desse capítulo ainda, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, vós outros que estáveis longe, ou seja, daqueles que estavam espalhados pelo mundo, Deus trouxe, através da morte de Yeshua, congregando-os numa única congregação dentro da nova aliança, aos que estavam longe, mas também aos que já estavam perto, aos que já estavam reunidos. E por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos quem? Os povos. Dentro desse único corpo, Dentro dessa desse única único, congregação, claro. dessa única Kehilá, que em outras passagens os apóstolos dizem que o cabeça dessa congregação, desse corpo, é o Mashiach, é Exato. Yeshua. Então Yeshua tem um corpo só, Exatamente. uma congregação. Muitas vezes as pessoas nos questionam pela forma contundente com que nós falamos, né? Será que nós não estamos sendo presunçosos, querendo dizer que nós somos os únicos verdadeiros, que só a nossa congregação é verdadeira? Veja bem, eu quero esclarecer uma coisa para os nossos telespectadores. Nós sempre, na nossa trajetória de fé, nos últimos 40 anos aqui no Brasil, nós sempre estendemos as nossas mãos para outras pessoas que tinham fé parecida com a nossa. Exato. Sempre, sempre. E na maioria das vezes, Senhor, recebemos um não como resposta. A pessoa não tinha interesse, ele queria continuar sozinho, ele queria continuar na frente do grupo dele, porque se ele se unisse a nós, ele estaria também, evidentemente, no nosso meio. Sim. Mas ele queria independência, e isso não é tolerável nem no Tanar, nas escrituras do Tanar, e nem nos escritos da Brit Hadashah. Deus uniu em um corpo, e o Mashiach é a cabeça desse corpo. E Yeshua não tem mais do que um corpo. Exato. Até fica ilógico, né? Não existe na criação uma cabeça com dois corpos. Deus não criou nada que tenha apenas uma cabeça e dois corpos. E nada. ele fala, eu quero até citar o texto aqui que você falou, que é João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Você veja bem, outras ovelhas não podia significar os israelitas. Claro. Os israelitas já eram aquelas ovelhas ali. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são daqui, desse rebanho. E deste aprisco, quem se tratava? Dos israelitas que se uniram ali, que eram parte da congregação israelita. Exatamente. Né? Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O que eu devo fazer? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho e um pastor. Exatamente. Então essa divisão religiosa que está aí fora, muitas dessas religiões são iguaizinhas, umas iguaizinhas às outras. Mas não se unem. Mas não se unem. E isso é uma prova o quê? Que não é Ruach HaKodesh que trabalha ali, que não é o mesmo povo. Até, Roche. Né? Então não tem essa de que é um povo só, não é um povo só. Não, de modo nenhum. Não é? De modo Agora nenhum. Yeshua disse que ia unir para ser um povo só. Exato. E que só tem um povo. Há um só corpo. Efésios 4, se eu não me engano, versículo 4 diz: há um só povo, há um só corpo. Um só corpo e um espírito. Um só corpo e um só espírito. É claro, o Roche estava comentando das congregações, dessas instituições, que são iguaizinhas nos seus preceitos, mas não se unem. Amós é um verso muito citado, que nós comumente citamos ele aqui. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Creem nas mesmas coisas, professam as mesmas doutrinas, pagãs, por sinal, mas não se unem, porque ambos querem liderança. Você já pensou lá nos dias dos apóstolos? Quantas denominações tinha naqueles dias? Você pensou não nisso? Quantas? Não tinha parado para pensar, mas Você já vamos pensou lá. quantas existiam lá, os da linha tal, da linha tal? Não tinha, Não tinha. A congregação É claro que não tinha divisão nenhuma, era uma só. Por que essa quantidade de religiões? Não é? Porque não estão de acordo. Você leu aí, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De modo nenhum. O sinal de que a pessoa está de acordo é quando ele anda junto. Marido e mulher estão vivendo junto, estão de acordo. Separou, estão andando separados. É porque não há mais acordo. Não há mais acordo. Então isso é uma divisão. Quando não há acordo, há o quê? Uma divisão. E isso é uma divisão religiosa. E a divisão religiosa se acha condenada dentro da nova aliança. Gálatas 5 fala lá das obras da carne. E a divisão religiosa está lá dentro. As divisões religiosas são obras da carne. De quem não tem o Espírito. Exatamente. Gostaria de chamar a atenção para o nosso telespectador. A primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo e versículo 10, diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que Paulo estava querendo aqui? Estava querendo manter uma congregação que andasse no mesmo passo, que observasse as mesmas instruções, que tivesse condições de progredir, de crescer, de arrebanhar-se, assim dá para dizer, outras ovelhas. Veja que Yeshua disse, ainda tem outras ovelhas. Ele não falou, tem mais uns bodes aí para acrescentar, mais uns carneiros selvagens. Não, é ovelhas. Então, agora você veja bem, nessa passagem de 1 Coríntios 1,10, o que Paulo diz? Rogo-vos, irmãos, que digais todos uma mesma coisa. Todos uma mesma coisa. Como é que você vai dizer uma mesma coisa se eu creio de um jeito, você crê do outro, outro crê do outro, outro crê do outro? O que é isso? Isso aí, gente, é o fruto final da heresia, daquela apostasia do quarto século. Isso aqui é o resultado final, essa divisão religiosa. É o arremate. Dizer a mesma coisa, sabe o que significa, Chilomir? Quando a gente começa a falar diferente, por isso que tem aquele ditado, né? Não falam a mesma língua. Exato. Quando a gente começa a falar diferente, e aconteceu lá na torre, né? De Babel, que eu acho que é de lá que vem isso, né? Exato. Que eles não falaram a mesma língua e parou a obra, né? Parou a obra e cada um foi para o seu lado. Então Shaul Hachalia diz que a gente tem que falar a mesma coisa. Agora, para eu falar a mesma coisa, talvez eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Exato. Um casal, um casamento, o que é? Alguém que vai se unir-se a uma outra pessoa. Então, eu não posso exigir tudo do meu gosto, e nem ela. Então, eu abro mão de alguma coisa, ela abre mão de alguma coisa, a gente entra num acordo.
Então nós temos que ter esse acordo, falar a mesma coisa. Nós temos que ter essa humildade e que de não falarmos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Divisões. Roger, deixa eu pegar mais o gancho aí de falar a mesma coisa. Todo aquele que quer fazer parte do povo de Israel, andar com o povo de Israel e fazer parte deste povo, andando debaixo do mandado de Deus, debaixo da orientação divina, tem que falar a mesma coisa. O que é falar a mesma coisa? Faremos e obedeceremos. Exatamente. Aquele que quer fazer parte do povo de Israel tem que dizer também: farei e obedecerei. Exatamente. Senão não tem como andar junto. Tem um outro texto aqui que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17, ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Desviai-vos Aqueles que promovem divisões. Até gostaria que você lesse Judas, aí tem um versículo que fala daqueles que causam divisões. É importante, né? Se eu não me engano é o versículo 19, né? Mas nessa palavra aqui, Shaul Rachalê diz o quê? Note aquele que promove divisões. Como é que é uma pessoa que promove divisão? É aquele que vem falando diferente. Aquele que vem apresentando uma ideia diferente. Não que todo mundo que está no nosso meio tem que ter exatamente a mesma ideia. Mas você tem que respeitar. Claro. Porque quando você fala uma coisa diferente para uma pessoa, Silmir, você pode mudar o pensamento daquela pessoa. E se você estiver errado? Quem é que vai tirar da cabeça daquela pessoa o que você colocou? Normalmente a pessoa que coloca uma coisa errada na cabeça do outro, depois ele cai fora, ele não quer tirar. Ele quer jogar para nós, vê lá como é que faz, né? Por isso que acontece, quando a pessoa tem uma ideia diferente, na congregação israelita Nova Aliança, como é que funciona? Uma doutrina diferente, uma ideia diferente. Ele prepara um estudo, aquele estudo ele não fala para ninguém, nem para a esposa dele. Ele leva aquele estudo ao colégio ministerial, só depois que o colégio ministerial estuda e se manifesta, é que aquela ideia é anunciada. E daí é anunciada para todo mundo. Então não há divisão. Exato. Né? É uma maneira de prevenir, de todos falarem a mesma coisa. Agora, aquela pessoa que chega e fica, né? Não, porque isso é assim, não é bem assim. Ele é um causador de divisões. E o que diz Judas? Judas, eu gostaria de ler um versículo antes que diz: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Tá vendo? Então, eles andam segundo as suas ímpias paixões, as suas próprias paixões, semelhante aos religiosos que vieram da apostasia e que querem discutir a aliança. Não, mas esse negócio do sábado aí, isso aí não dá não. Não, mas esse negócio, imagina, só tem um Deus, por que não três? Ou por que não mais um? Não dá para colocar mais um aí? Esse negócio de um só não dá conta. Então não é assim. Esses andam segundo as suas ímpias paixões, e o final do versículo 19 diz: não tem o Espírito. Aí você vê, não tem Ruach HaKodesh. Quem causa divisão não tem o Espírito Santo. Exato. Eu falei aqui antes que nós sempre estendemos as mãos para as pessoas. Sempre estendemos as nossas mãos. Não é só para quem era mais forte do que nós, mas para quem era mais fraco que nós. Também, né? E as pessoas não quiseram. Muitos nos deixaram, estão sozinhos por aí. Agora eu quero dizer uma coisa. Quando você se separa de uma pessoa, eu tenho Deus e você tem Deus. Nós estamos juntos, tá? Exato. Nós temos Certo. Deus. Nós nos separamos, Deus não divide. Não. Ou Deus fica com você, ou Deus fica comigo, ou Deus não fica com nenhum de nós dois. Mas Deus dividir? Não, aqui está uma bênção, Deus está comigo. E aí? Não, aqui também. Então dividiu Deus. Não, né? Deus, não o tem Espírito como. de Deus, o Hakoda, está dos dois lados. Né? Então isso não existe. Quando a gente se divide, alguém fica sem Deus. Exato. Alguém vai, evidentemente, mas está acontecendo coisa aqui, tá? Porque o espírito do erro opera. Também, né? O espírito do erro, nem todo que me diz Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, eu não vos conheço.
o espírito do erro também opera. Se nós dois estamos com Deus e nos separamos, ou um fica com Deus, ou nenhum dos dois fica com Deus. Agora, Deus ficar com os dois, isso não existe. Não tem jeito. Então a gente tem que ser realista. Yeshua disse: quero que eles sejam um como nós somos um. Olha a oração de Yeshua: quero que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Continue conosco.